Bem, eu escolhi essa questão para nós respondermos. Então, nessa questão diz o seguinte: qual a forma mais simples de escrever a expressão? Eu tenho aqui o cubo de a menos b menos a ao cubo menos b ao cubo mais 4ab, que multiplica a menos b. Então, nós temos aqui o cubo da diferença de dois termos, né? E temos aqui também uma multiplicação de polinômios e aqui nós temos uma subtração de polinômios. Bem, o primeiro passo é resolver essa primeira expressão. Nós vamos resolver primeiro o cubo da diferença de dois termos. Depois que nós encontrarmos a resposta, nós iremos juntar a expressão e continuar a resolução. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui nesse canto. Vou fazer aqui de caneta vermelha. Então, a menos b ao cubo é igual a menos b, que multiplica a menos b ao quadrado. Continuando. Então, vou repetir aqui a menos b e vou resolver o quadrado da diferença de dois termos, que vocês já sabem. Vou usar a regra, o quadrado primeiro, então, a ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes a vezes b, vai ficar 2ab, mais o quadrado do segundo, que vai ser b ao quadrado. Continuando. Então, agora nós temos uma multiplicação de polinômios. Então, eu vou utilizar a propriedade distributiva. Vou multiplicar esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Bem, lembrando que se eu tenho aqui dois termos, que está multiplicando três termos, 2 vezes 3, 6. Então, nós temos que ter aqui 6 termos. Então, vamos lá. A vezes a ao quadrado. Então, eu faço 1 vezes 1, 1. A vezes a ao quadrado, a ao cubo, né? O número 1 não é necessário colocar. Agora, esse vezes esse. Então, vamos lá. Mais com menos, menos. A vezes 2 ao quadrado. Então, aqui é como se fosse 1 vezes 2, 2. A vezes a ao quadrado, b. Agora, esse vezes esse. Então, eu tenho aqui mais a vezes b ao quadrado, ab ao quadrado. Agora, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Menos com mais dá menos. B vezes a ao quadrado vai me dar o quê? BA ao quadrado. Que eu colocando na ordem é o mesmo que ter A ao quadrado B. Agora, esse vezes esse. Então, faço menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2, né? Eu multiplico os coeficientes, 1 vezes 2, 2. E agora, a parte literária. Então, B vezes AB vai me dar o quê? AB ao quadrado. Porque nesse caso aqui, B e B, então, com multiplicação de mesma base, conserva a base B e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Agora, eu faço esse com esse. Então, menos com mais dá menos. B vezes B ao quadrado, eu tenho o quê? B ao cubo. Então, ó, conserva a base B e somos expoente. 1 mais 2, 3. Agora, nós vamos... Eu tenho aqui uma adição e subtração de polinômios. Então, nós só podemos somar ou subtrair os polinômios cujos termos são semelhantes. Então, vamos lá. Então, termos semelhantes são aqueles que vão ter a mesma parte literária. Parte literária são as letras. Então, eu tenho aqui menos 2a ao quadrado b com 1a ao quadrado b. Então, eu posso resolver esse com esse, porque a parte literária são iguais. Aqui eu tenho AB ao quadrado e AB ao quadrado. Então, eu posso também resolver esse com esse. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui A ao cubo e vamos, então,
resolver esses dois. Então, eu tenho aqui esses dois termos. Eu tenho aqui menos 2a ao quadrado b com menos a ao quadrado b. Então, como é que eu faço aqui? Aqui eu tenho... Então, lembrando que aqui eu tenho o quê? Adição e subtração de polinômios. Então, eu somo ou subtraio os coeficientes e repito a parte literária. Então, eu tenho aqui menos 2 com menos 1, menos 3, né? Lembrando que sinais iguais eu somo e conservo o mesmo sinal. Então, menos 2 com menos 1, menos 3. E repito a parte literária, que é a ao quadrado b. Agora, esse com esse. Então, eu tenho aqui, ó, mais 1 com mais 2, mais 3. E repito a parte literária, que é ab ao quadrado, menos b ao cubo. Então, aqui eu tenho a resposta dessa primeira expressão. Então, vamos continuar, então. Então, eu vou pegar agora essa expressão aqui e vou jogar para baixo, para vocês entenderem melhor. Então, a expressão é o seguinte: a menos b ao cubo, menos a ao cubo, menos b ao cubo, mais 4ab, que multiplica a menos b. Bem, eu tenho essa resposta aqui. Então, a menos b ao cubo é o mesmo que ter a ao cubo menos 3 ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Então, isso aqui é o mesmo que isso aqui. Deixa eu até colocar aqui para vocês, né, perceberem. Então, continuando. Então, menos. Aqui, toda vez que eu tenho o sinal negativo antes do parêntese, é como se eu estivesse multiplicando tudo por menos 1. Então, multiplicar por menos 1 significa trocar os sinais. Então, menos com mais dá menos, então vai ficar menos a ao cubo, menos com menos, mais b ao cubo. Então, simples assim. Então, é só fazer, vou repetir. Menos com mais dá menos, a ao cubo. Menos com menos dá mais, b ao cubo. Mas, aqui eu tenho uma multiplicação de polinômios. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse. Vou usar outra vez a propriedade distributiva. Então, eu tenho aqui 4ab vezes a, então é como se fosse 1 aqui, né? Então, 4 vezes 1 é 4, ab vezes a, vai ficar a ao quadrado b. Mais com menos dá menos, 4 vezes 1 é 4, ab vezes b vai me dar ab ao quadrado. Agora, vamos observar que aqui eu tenho a ao cubo e menos a ao cubo. Então, eu posso eliminar a ao cubo com menos a ao cubo, né? Porque mais a ao cubo com menos a ao cubo vai dar 0. Eu tenho aqui também ó, menos b ao cubo com mais b ao cubo. Posso também eliminar, porque menos b ao cubo mais b ao cubo vai dar 0. Então, vamos observar o que sobrou. Eu tenho aqui menos 3a ao quadrado b. E aqui eu tenho mais 4a ao quadrado b. Então, observe que a parte literal, né, são iguais. Se são iguais, eu posso resolver esse com esse. Então, vamos lá. Menos 3 com mais menos 3a ao quadrado b com mais 4a ao quadrado b. Então, menos 3 mais 4 vai ficar 1. Eu vou colocar aqui, só para vocês saberem. E eu repito a parte literária, a ao quadrado b. Agora, eu tenho esse, né? 3ab ao quadrado com 4ab ao quadrado. Então, a parte literal é igual, então eu posso resolver esse com esse. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos resolver os coeficientes. Então, mais 3 com menos 4 dá menos 1, né? Porque sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E eu repito a parte literária, que é ab ao quadrado. Então, aqui vai estar a resposta da nossa expressão. Então, observe que foi que eu fiz. Eu primeiro resolvi o cubo da diferença de dois termos, achei a resposta e dei continuidade à nossa expressão. Bem, espero que tenham entendido, mas para vocês aprenderem, vocês vão ter que refazer a questão.